Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. Nós estaremos lendo do versículo 2 até o versículo de número 6. Quantos irmãos se localizam? Eu quero expressar a minha alegria de retornar a essa igreja, tal pastor. Parabenizá-los pelo acolhimento, pela recepção calorosa. Louvar a Deus pela vida do pastor Edson Reis, pela sua esposa, a pastora Cláudia, e por seus filhos. Que Deus continue abençoando este homem, que é um amigo, que é um pastor e, acima de tudo, é um servo de Deus. Que Deus continue abençoando ao presbítero Luiz, ao pastor Paulo, aos demais pastores, a toda a liderança, a vocês que têm perseverado em servir a Jesus neste lugar. A você que nos visita, que veio a essa casa nessa noite, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. O Espírito de Deus lhe conduziu para que nessa noite você estivesse aqui para adorar a Deus como o único Deus verdadeiro. Que Deus continue abençoando a ADETAG no setor por toda essa mobilização e por toda essa chama em ganhar almas e evangelizar. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, vê se alguém ao seu lado está sem a Bíblia, ajude ele a ler a Bíblia, leia com ele, compartilhe o texto sagrado. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo 2 até o versículo 6. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pai, nesta noite nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Por isso, nessa noite, santifica-nos na verdade. Fala com o Teu povo, com a Tua igreja, que assim como foi cantado nesta noite, que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir e adorar o Teu santo nome. Assim eu te peço em nome de Jesus. Tome o seu assento. Deus abençoe. Há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem que ingressava na nossa equipe de colaboradores, e ela me contou um pouco da sua história. Ela disse que aos 15 anos, vindo a Brasília, morando na casa de um tio, ela foi violentada e abusada. Após algum tempo, arrumaram para ela um casamento. Criaram uma expectativa. Disseram que o jovem era um jovem de Deus, era um homem de Deus, era o homem da vida dela. Ela alimentou expectativas, sonhos, e então se casou. Tudo aquilo que disseram sobre aquele homem, sobre aquele jovem, não era realidade. As expectativas que ela alimentou foram frustradas, porque ele não era o que aparentava ser. Ele mais uma vez batia nela e foi um relacionamento abusivo. Criou-se expectativas, alimentaram-se esperanças e elas se frustraram. Ela se separou, trouxe traumas, carregava uma vida marcada, e então casou-se novamente. E disse: Bruno, hoje Deus está trabalhando na minha vida. Hoje o Senhor está curando o meu coração. Deus me deu uma família, Deus me deu um esposo maravilhoso, e Deus me deu filhos abençoados. Talvez você não entenda assim esse meu jeito retraído, mas é por tudo que eu passei. O que eu quero dizer nessa noite
é que nós criamos e alimentamos expectativas. Nós colocamos as nossas expectativas em alguém, nós depositamos expectativas no homem, nós depositamos expectativas no governo, no país, e às vezes as nossas expectativas são frustradas. E baseado nessa história, e baseado na palavra de Deus, eu gostaria de pregar nesta noite sobre o tema: a verdade do Evangelho e as expectativas humanas. A verdade do Evangelho e as expectativas humanas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o ministério e a vida de João, eles inauguram uma nova era no Novo Testamento. Após o período interbíblico, cessou-se a voz profética. E o período interbíblico vai desde o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, até o novo profeta João Batista no Novo Testamento. No intervalo desse tempo é chamado de silêncio profético, porque Deus não havia levantado mais nenhum profeta. Mas então a história diz que João de repente aparece pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós olhamos essa narrativa, a vida e a história de João, ela é descrita em todos os evangelhos. E quando nós observamos a Bíblia em todos os seus gêneros literários, o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem das boas novas. O Evangelho é aquilo que Lucas escreveu em Atos capítulo 1, dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, com o propósito de relatar tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi assunto aos céus. Lucas está resumindo a sua construção, dizendo que tudo que ele apresenta são fatos do que Jesus fez e ensinou. O Evangelho, as mensagens da Boa Nova, são na verdade uma biografia do ministério, da obra salvífica de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, você já deve ter se perguntado: por que 4 evangelhos? Por que Mateus, Marcos, Lucas e João? Na verdade não há 4 evangelhos. Na verdade a mensagem do evangelho é única, narrada por 4 testemunhas. A mensagem do evangelho é uma só, mas ela é descrita no Novo Testamento por meio de 4 testemunhas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso que nós denominamos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Baseado neste Evangelho, Mateus tem o propósito de escrever aos judeus. E quando Mateus está escrevendo e reunindo o seu Evangelho, ele apresenta Jesus em uma perspectiva para os judeus. Mateus está escrevendo, está apresentando Jesus como o Cristo, como Filho de Deus, como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E quando nós observamos este Evangelho, ele descreve a vida, a obra e a morte de João Batista. Todos os evangelhos também descrevem a vida, a obra e a morte de João Batista, mas apenas Mateus e Lucas são detalhistas no seu relato. Quando nós observamos a vida deste homem, quando ele aparece no deserto da Judéia pregando o Evangelho, ele tem uma mensagem dura, ele tem uma mensagem de arrependimento para o povo. Ele se vê como aquele que prepara o caminho, porque depois dele virá alguém maior. E a mensagem dele tem um tema, a mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento, a palavra grega metanoia, é uma mudança de vida, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de ação, é uma mudança de perspectiva. Você já não faz mais o que fazia outrora, você já não pensa e alimenta pensamentos que alimentava outrora. A sua vida foi transformada e foi liberta pelo poder do nome de Jesus. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, ele nos traz uma realidade daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus pode transformar a minha e a sua vida. E João pregava contra a religiosidade daquela época. Jesus pregava, e João pregava contra os fariseus, contra um tipo de religião exterior, mas que não vinha do coração. E João dizia: raça de víboras, arrependam-se também, porque até mesmo destas pedras Deus pode levantar filhos. Vocês também precisam de arrependimento. E esse João pregou por muito tempo, confrontando até o imperador da época, Herodes, porque Herodes havia tomado a esposa de seu irmão como mulher. E a mensagem do Evangelho, ela tem essa finalidade, ela confronta os nossos pecados. A mensagem do Evangelho não é pare de sofrer. A mensagem do Evangelho não é venha como está e permaneça como quiser. Não, a mensagem do Evangelho é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do Evangelho nos faz olhar para nós e ver que quando pecamos, nós não pecamos contra o próximo somente, nós pecamos acima de tudo, desagradando o próprio Deus. É por isso que o Evangelho vem para nos confrontar, é por isso que o Evangelho vem para nos colocar diante da realidade e dizer que nós precisamos nos arrepender. E por causa do Evangelho, há sofrimento. E por causa da mensagem do Evangelho, há luta. E por causa da pregação do Evangelho, há perseguição. E por causa da pregação do Evangelho, há até morte por causa desta palavra. Por isso digo e repito, a mensagem do Evangelho não é pare de sofrer. A mensagem do Evangelho é se alegre por estar sofrendo pelo nome de Jesus. E aí então, Herodes não aceita aquela mensagem, então prende a João Batista na prisão. E agora aquele que estava profetizando, aquele que estava anunciando o Evangelho no deserto, ele agora está dentro de uma cela. Querem calar a mensagem do Evangelho, e de repente ele se vê limitado e preso, prestes a ser morto. Quando Paulo escreve a Timóteo, exortando o jovem pastor, e ele escreve também de uma prisão em Roma, e ele diz: Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Timóteo, continua pregando. Timóteo, continua exortando. Timóteo, continua anunciando. E não se envergonhe porque eu estou preso, porque eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Por mais que nós passamos perseguição, por mais que venha a luta sobre a sua vida, por mais que venha a dificuldade sobre a tua vida, glorifique a Deus, porque a mensagem do Evangelho nos aponta um lugar melhor, um lugar que não é nessa terra, um lugar que não se resume aqui. Jesus vem nos buscar, e a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de consolo, é uma mensagem que diz que aonde nós estivermos com Ele, não haverá mais morte, não haverá mais luta, não haverá mais perseguição, não haverá mais lágrimas, porque todas as coisas serão passadas e estaremos para sempre com o Senhor. Se você crê ainda na mensagem do Evangelho, levante a sua mão e glorifique a Ele dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu de glória. Jesus vem nos buscar. Tentaram calar João. De repente, João na prisão, ele alimenta algumas expectativas.
João na prisão, ele não consegue entender o ministério de Jesus. João na prisão fica em dúvida diante das expectativas humanas. Quem é ele? Porque eu estou preso. Quem é ele? Aquele que profetizei que viria, que nos libertaria do Império Romano, que talvez viria montado num cavalo branco, destruiria todas as coisas, traria o reino dos céus, o seu governo, mas tudo permanece da mesma forma. Alguns ainda estão sendo mortos, e ele vem pregando em um jumentinho, dizendo também: arrependam-se. Perguntem quem é ele. Sabe aonde a nossa fé é provada? Em meio às lutas. Sabe aonde a nossa fé é mais provada? Em meio às dificuldades. Até João foi provado. De repente, diante daquelas expectativas humanas, ele envia mensageiros a Jesus. E somente o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, descreve que foi 2 homens ao encontro de Jesus. E aí, a partir do versículo 2, permaneça com a sua Bíblia aberta. Quando João, no cárcere, preso, ouviu falar das obras de Cristo, do que Cristo fazia, ele imaginou e criou-se uma expectativa que ele não seria o Cristo, porque para os judeus, o Messias viria montado em um cavalo de guerra, o Messias viria para destruir o Império Romano, o Messias viria e trazia o seu reino, e Jerusalém seria liberta do Império Romano. Mas de repente, ao contrário das expectativas humanas, ao contrário daquilo que nós podemos imaginar e deduzir, lá entra ele na cidade de Jerusalém, não montado em um cavalo branco, não cercado por soldados, não cercado por um exército, mas montado em um jumentinho humilde, filho do carpinteiro, dizendo e anunciando a salvação, dizendo que é chegado o reino dos céus. O Filho de Deus se fez homem, se humilhou e foi morto em um madeiro, para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele não veio naquela época montado em um cavalo branco, ele não veio naquela época cercado de soldados, ele veio humildemente, montado em um jumentinho. Mas a Bíblia diz no livro do Apocalipse, que naquele grande dia, olharão para ele e verão aquele que feriram, e ele virá montado em um cavalo, e na sua coxa está escrito: ele venceu, fiel vencedor. Esse é Jesus que está aqui, esse é Jesus que batiza com o Espírito Santo, esse é Jesus que aviva, que liberta e que salva. Esse é o Senhor que cura a tua alma, que liberta a tua família, que te salva nesta noite. Se você pode glorificar o nome dele, exalte, porque ele já está aqui. O seu Espírito está entre nós, a sua graça está entre nós, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você pode sentir a graça dele. Jesus está aqui. O seu Espírito está entre nós. O seu Espírito nos constrange. O seu Espírito nos leva a adorar. O seu Espírito nos leva a glorificar o seu nome. O seu Espírito nos leva a levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda. O seu Espírito ainda batiza. O seu Espírito ainda salva. O seu Espírito ainda cura. O Senhor está aqui nesta noite. Sejam visitados, renovados, cheios do Espírito Santo. Aleluia. A verdade do Evangelho revela quem é Jesus diante das expectativas humanas.
Às vezes nós estamos dentro da igreja e alimentamos expectativas erradas sobre Jesus. Às vezes nós estamos há anos servindo a Ele, mas ainda alimentamos expectativas erradas e não fundamentadas na palavra de Deus. Queremos formar um Jesus do jeito que eu quero. Queremos descrever um Jesus da maneira que eu aceito. Queremos inverter os papéis, ser Senhor e que Ele seja nosso servo. Queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção. Queremos um milagre, mas não queremos relacionamento com Ele. Queremos vitória, mas não queremos obedecê-lo. E criamos um aspecto e uma figura de Jesus para nós mesmos, que a Bíblia não descreve. São expectativas humanas. São expectativas que, se Ele não curar, Ele não é Deus. Criamos expectativas que, se Ele não falar comigo, Ele não é Deus. Se Ele não libertar a minha família, Ele não pode. Criamos e alimentamos expectativas que, se Ele não salvar, Ele não é o Senhor. Mas esquecemos de pensar como Jó, em meio à tribulação, em meio ao seu corpo ferido, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu vim a este mundo e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Se ainda Ele não curou a sua vida, continue glorificando a Ele. Se Ele ainda não salvou a tua família, continue servindo a Ele. Se Ele ainda não trabalhou na vida do teu esposo, continue adorando a Ele. Se Ele ainda não salvou os teus filhos, continue glorificando a Ele. Se Ele ainda não visitou a tua rua com salvação, continue adorando a Ele, porque Ele, fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Aleluia. E nós precisamos glorificá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e acima de tudo porque Ele é soberano. Aleluia. Quem é Jesus? Primeiro, a realidade do Evangelho diz que Jesus é maior que João Batista. A realidade do Evangelho diz que Jesus é aquele que João Batista veio preparar o caminho, mas o sucessor de João Batista. É interessante que quando João está pregando, segundo o relato de João, as pessoas chegam para ele: mas quem é você? Ele diz: eu sou João. Você não é o Cristo? Ele disse: eu não sou o Cristo. Mas você está fazendo e pregando o Evangelho, quem é você? Ele diz: eu sou a voz. Quando Ele está pregando no deserto da Judeia, Ele está dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Eu vos anuncio o Evangelho e vos batizo para arrependimento, mas depois de mim vem alguém maior, e eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não faço milagres, mas Ele fará milagres. Quem é você? Eu sou apenas uma voz. Que eu e você jamais possamos perder essa identidade. Nós somos apenas servos. Nós somos apenas uma voz nessa cidade. Nós somos apenas canal pelo qual Deus tem pregado o seu Evangelho. Nós somos apenas canal para pregar o Evangelho. Nós somos apenas canal para evangelizar. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E aí, João está pregando. João está dizendo: depois de mim vem alguém maior. E segundo o relato de João, no capítulo 1, quando ele prega, ele está dizendo e aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem do Evangelho nesta noite não é voltada para mim, não é voltada exclusivamente para que você apareça. A mensagem do Evangelho nessa noite é para que o nome de Jesus seja glorificado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é aquele que pode salvar a tua alma do inferno. Ele é aquele que pode perdoar os teus pecados. Ele é aquele que pode fazer nova todas as coisas na tua vida. Somos apenas servos dele. Não tem como fazer missões se não tiver essa perspectiva. Fazer missões é sair como servo. Fazer missões é saber que nós dependemos dele. Fazer missões é saber que enquanto nós vamos a campo, o diabo também trabalha. Fazer missões é depender da graça e da unção do Espírito Santo. Fazer missões é saber, Senhor, aonde eu estaria se não fosse a tua graça? Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX, ele definiu a evangelização com uma frase. O que é evangelização, Spurgeon? Evangelização é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Evangelizar é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. Se você está aqui nessa noite, compartilhe do que recebeu. Se você foi transformado pelo poder de Deus, compartilhe daquilo que Deus deu para a sua vida. Se você está aqui nessa noite, salvo e liberto pelo poder do sangue dele, glorifique e anuncie para que todos saibam que a sua vida foi transformada para a glória de Deus. Há mais de 20 anos atrás, as minhas expectativas era gravar um CD de rap. Há mais de 20 anos atrás, eu em um momento desse estava nos palcos das cidades. Há mais de 20 anos atrás, eu estava aí alimentando expectativas de compor letras de rap, gravar um CD e se tornar famoso. Eu cantava mais 2 colegas, os quais já morreram. Eu percorri muita cidade por aí, vi muita morte, vi muito tiro, e Deus com a sua graça me tirou de lá. E hoje eu digo que eu almejava os palcos e Deus me deu os púlpitos, que eu almejava as letras de rap e Deus me deu o sermão. Sabe o que é isso? Porque Deus transforma o homem. Deus nessa noite pode transformar a tua vida. Deus nessa noite pode transformar a tua história. Eu sou testemunho vivo da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Mas como diz Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou. Quantos nessa noite têm convicção que foram libertos e salvos pelo poder de Jesus? Levante as suas mãos e glorifique a Ele. Diga: eu fui salvo pela tua graça, eu fui alcançado pela tua graça. O Senhor está aqui e é o mesmo que ainda pode transformar a tua vida e a tua família. Aleluia, glorifique e exalte o nome do Senhor. Você que foi transformado, foi liberto, foi regenerado pelo sangue do Cordeiro, o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Jesus é maior que João. O Evangelho também descreve que Jesus, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Quando João se vê em dúvida, diz que se era Jesus mesmo, ele manda os seus discípulos perguntarem, porque João tinha expectativas, que ele viria sobre um cavalo branco, destruiria o Império Romano, libertaria Jerusalém, mas ele vem humilde, montado em um jumentinho. Ele vem curando, caminhando a pé pelas ruas de Jerusalém, pela Judeia, e anunciando a palavra de Deus. De repente, ele envia mensageiros a Jesus, e de repente Jesus tem uma resposta a João e aos seus mensageiros. Acompanhe comigo, versículo 3: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Tu és o Cristo mesmo? A palavra Cristo significa ungido. E as profecias do Antigo Testamento diziam que Deus, no fim dos tempos,
ungiria um profeta maior do que Moisés, e ele curaria e libertaria o seu povo. Isaías capítulo 61 e versículo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar as novas e libertar os cativos. Jesus então dá uma resposta aos discípulos de João, versículo 4: então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão vindo e ouvindo. O que estão vendo e ouvindo. Deixa eu abrir um parênteses. O Evangelho, ele não é só falado. Nós pregamos o Evangelho não só pregando audivelmente, nós pregamos o Evangelho com a própria vida. O Evangelho é testemunho. O Evangelho é aquilo que você compartilha com o mundo. As pessoas olham para você e veem a transformação. As pessoas olham para você e veem que você já não é mais o mesmo. O Evangelho é palavra e ação, obra e prática. Lucas diz: tudo que ele começou a fazer e a ensinar. Jesus não era como os fariseus, que só ensinava, ele praticava. E nos traz uma lição para nós essa noite. Nós precisamos sair aí fora, pregar o Evangelho, levar a mensagem, mas nós precisamos também obedecer aqui dentro. Nós precisamos anunciar ao mundo que Jesus é o Salvador, mas precisamos anunciar aqui dentro que também nós somos servos dele e dependemos da graça dele. E aí então Jesus manda uma mensagem: digam a João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Ou seja, Jesus é aquele que veio para curar o físico e também o espiritual. Jesus é aquele que veio para dar vista aos cegos, mas também abrir os olhos da alma. Jesus é aquele que veio dar novamente vida àqueles que não andam, para que também estejam em pé espiritualmente. Talvez você nessa noite chegou aqui enxergando fisicamente, mas a sua alma está cega. Você não encontra saída, você não encontra solução, você não encontra descanso. Mas nessa noite os seus olhos podem ser abertos pelo poder do nome de Jesus. Você pode enxergar o Cordeiro de Deus que está neste lugar. Você pode receber a cura em nome de Jesus. Você pode ser transformado pelo poder do nome de Jesus. E é com esta convicção e com esta ousadia que eu digo: Jesus está aqui, e aonde Ele está, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza, Ele salva. A igreja é avivada, os obreiros são avivados, o púlpito é avivado, porque o Espírito de Deus está aqui. Levante as suas mãos, porque enquanto você adora, você é curado. Levante as suas mãos, porque enquanto você adora, a providência na tua família. Levante as suas mãos, você que acompanha na sua casa também pode ser curado. Sabe por quê? Porque maior é o nome de Jesus, maior é o nome de Jesus, maior é o nome de Jesus. Então adore a Ele, glorifique a Ele, exalte o seu nome nesta noite. Adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus, adore o nome do Senhor. Seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado nessa noite, seja liberto pelo poder deste nome. Glorifique o nome de Jesus nessa noite. Adore. Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está entre nós, o seu Espírito está aqui. Você não pode sair da forma que entrou. O Senhor visita a sua igreja nesta noite. Adore a Deus. O Senhor tem cura nessa noite, o Senhor tem salvação nessa noite, o Senhor tem renovação nessa noite.
como foi cantado, que a chama continue ardendo no nosso coração, que voltemos a orar mais, que voltemos a jejuar mais, que voltemos a consagrar a nossa vida ao Senhor mais, que chegamos e nos curvemos em lágrimas perante o Senhor, porque Ele está aqui, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, aleluias. Quantos podem sentir a graça de Deus? Quantos podem sentir a graça de Deus? Quantos podem sentir a graça de Deus? O Senhor é maior, o Senhor é maior que essa enfermidade, o Senhor é maior que essa luta, o Senhor é maior que esse problema. O Senhor tem salvação para a tua família. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está entre nós. Se Ele não estivesse aqui, não valeria esse culto. Se Ele não estivesse aqui, nós sairíamos da mesma forma. Mas nessa noite Ele está aí. Seja visitado, seja renovado, seja desperto, em nome de Jesus. O Senhor está entre nós. Eu creio que Ele ainda salva. Eu creio que Ele ainda liberta. Eu creio que Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Eu creio que Ele ainda tem cura. Eu creio que Ele ainda é o mesmo de ontem, hoje e não mudará. Eu creio na sua promessa que diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. 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 O Senhor está aí, o Senhor está aqui, o Senhor está lá. Essa igreja é dele, a sua vida é dele, a sua família é dele. Ele tem libertação para as vossas almas. E nessa noite, eu não poderia deixar de encerrar esta mensagem dizendo que o Evangelho apresenta Jesus não só como Salvador, mas também como juiz. A mensagem de João era: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ele vai separar a palha do trigo. Ele vai batizar com o Espírito Santo, e você vai vir à igreja, você vai ser imerso no corpo. Mas Ele também vai batizar com fogo que nunca se apaga. Entenda que a oportunidade que você tem de estar na casa do Senhor nessa noite, ela é única nessa noite. Nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o voltar para casa. E a Bíblia diz que também Ele julgará todas as coisas. Se a sua vida não estiver entregue a Ele, Ele dirá naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ele é o Salvador, mas Ele também é juiz. Se você nessa noite ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu queria te convidar a você publicamente nessa noite confessar o Filho do Homem, porque a Bíblia diz que quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, eu queria que você saísse do seu lugar e eu queria orar por você. Se você se encontra afastado da casa do Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar, eu queria orar por você. Se você, mesmo que estando aqui, o seu coração está longe, eu queria que você saísse do seu lugar e eu queria orar por você. Você que chegou aqui nessa noite enfermo, que precisa de uma cura, eu queria orar por você. Você que chegou aqui nessa noite precisando que Deus entre com providência na sua família, eu queria orar por você. Veja se alguém do seu lado ainda, compartilhe o Evangelho, saia do seu lugar, enquanto nós estaremos orando e louvando ao Senhor. Eu queria que você viesse aqui à frente corajosamente e confessasse a Jesus como seu Senhor. Aleluia!